Entre todas as histórias da Bíblia, poucas falam tão profundamente ao coração quanto a história de Davi e Golias. Ela não é apenas um relato antigo, mas uma mensagem viva sobre fé, coragem e confiança em Deus. O povo de Israel vivia dias difíceis. Diante deles estava o exército dos filisteus. E entre os filisteus surgia um homem que parecia invencível. Seu nome era Golias. Por 40 dias, Golias desafiava o povo de Israel. Sua voz ecoava pelo vale, carregada de ameaça e desprezo. Ele não desafiava apenas soldados. Desafiava a confiança daquele povo em Deus. Diante daquele gigante, o medo tomou conta do coração dos israelitas. Homens treinados para a guerra recuavam. A coragem desapareceu. O silêncio tomou o lugar da fé. Enquanto o medo dominava o exército de Israel, Davi ainda não fazia parte daquela batalha. Ele era apenas um jovem pastor, responsável por cuidar das ovelhas de seu pai. Davi não vestia armaduras, nem carregava armas de guerra. Sua rotina era simples, marcada pelo silêncio dos campos e pela presença constante de Deus. Um dia, seu pai o enviou ao acampamento para levar alimento aos seus irmãos. Davi chegou ao vale sem imaginar que aquele encontro mudaria sua história para sempre. Ao ouvir os gritos de Golias, algo diferente aconteceu dentro de Davi. Enquanto todos ouviam ameaça, Davi ouviu afronta, não apenas contra Israel, mas contra o Deus vivo. Davi começou a questionar o que estava acontecendo. Enquanto os soldados se afastavam, ele se aproximava, não movido por coragem humana, mas por uma confiança profunda em Deus. Para Davi, aquela situação não era apenas uma batalha física, era uma questão de fé. Era sobre quem realmente governava aquele vale. As palavras de Davi causaram estranhamento. Alguns zombaram, outros duvidaram, mas a convicção em seu coração permanecia firme. Davi não via um gigante maior do que ele. Via um Deus maior do que qualquer gigante. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul. Curioso e desconfiado, Saul mandou chamá-lo. Diante do rei, Davi não falou com arrogância. Falou com convicção. Ele relembrou momentos em que enfrentou perigos no campo, não pela própria força, mas confiando que Deus o havia guardado. Saul olhou para aquele jovem simples e viu fragilidade. Ainda assim, permitiu que Davi tentasse. Tentaram vestir Davi com armadura. Pesada demais, desconfortável demais. Aquilo não combinava com quem ele era. Davi retirou a armadura. Escolheu ir do jeito que sabia caminhar, com simplicidade, fé e confiança em Deus. Davi saiu em direção ao vale, sem armadura, sem espada, apenas com aquilo que conhecia desde os campos. No caminho, ele se aproximou de um riacho. Ali, escolheu algumas pedras lisas. Nada extraordinário aos olhos humanos, mas, nas mãos certas, seriam suficientes. Enquanto isso, do outro lado do vale, o gigante avançava lentamente, seguro de si, confiante na própria força. Quando Golias viu Davi, não levou a sério. Aparência simples, juventude evidente. Aos olhos do gigante, aquilo parecia um erro, mas Davi não caminhava sozinho. Sua confiança não estava no que carregava nas mãos, mas em quem guiava seus passos. Diante de todos, Davi parou. O vale ficou em silêncio. Sem pressa, ele lançou a pedra. E naquele instante, o impossível aconteceu. O gigante caiu. Não foi a força de Davi que venceu naquele dia. Foi a fé. Foi a confiança em Deus. A vitória não mudou apenas o rumo daquela batalha. Ela mudou a forma como o povo enxergava o poder de Deus. Essa história não fala apenas de um jovem e um gigante. Ela fala sobre nós, sobre os desafios que parecem grandes demais, sobre os medos que tentam nos paralisar. Assim como Davi, você também enfrenta gigantes, problemas, dores, inseguranças, lutas silenciosas.
Mas o mesmo Deus que esteve com Davi continua presente hoje. Quando você confia em Deus, o tamanho do gigante deixa de importar. Que essa verdade fortaleça o seu coração. Que a sua fé permaneça firme, mesmo diante do impossível. Que Deus te abençoe. Voz da Palavra.